Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à leitura, ao estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, esse livro importantíssimo, escrito pelo codificador lá no começo da divulgação da doutrina dos espíritos e que nos traz muito ensinamento dentro de uma base sólida, né, sem interferências de outros meios ou outras doutrinas espiritualistas, né? Nos dias de hoje, nós temos que tomar esse cuidado, né? São várias as literaturas, são vários os autores, são muitas as editoras, e nós acabamos lendo muitas informações ao longo do tempo que nem sempre são doutrinariamente corretas. Por isso que eu voltei lá para as origens para nós bebermos um tanto mais dessa doutrina na sua fonte, na sua base. Como, se você clicar aqui na playlist e olhar lá o primeiro vídeo, o estudioso maravilhoso da doutrina, o Dr. Herculano Pires, nos recomendou. Todos os espíritas ciclicamente devem voltar e reler as obras da origem, as obras da codificação. Tá legal? Então, é nesse sentido que esse estudo segue e com uma novidade que eu vou contar para vocês lá no final do vídeo, tá bom? Estamos no segundo capítulo, tá bom? Capítulo 2, noções elementares do Espiritismo. E o texto de hoje é novo, né? Estamos começando um novo item que será dividido em 2 vídeos, chamado Escolhos da Mediunidade. Antes, os últimos 3 vídeos foram tratando sobre os médiuns. Agora, Kardec vai trazer os escolhos da mediunidade. E já começo determinando o que quer dizer escolhos. É uma palavra, para mim, nova. E não tem nada a ver com escolha, o verbo escolher. Escolho significa dificuldade, significa obstáculo. Então, quais são as dificuldades da mediunidade? Quais são os obstáculos que se coloca à frente da mediunidade? E é sobre isso que Kardec trata dentro desse tema, tá bom? Lembrando, serão 2 vídeos. Hoje nós trataremos de 4 itens. Começando, item número 70, um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com os outros espíritos. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente, que, não conhecendo os caracteres desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa e a natureza de qualquer mal. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. Nossa, eu já vou começar comentando pelo fim do texto, o segundo parágrafo. A recomendação forte de Kardec para o estudo antes da prática mediúnica, isso no caso dos médiuns, e o estudo antes de se frequentar um trabalho mediúnico para aquele que é o observador, para que não caia nesse tipo de armadilha, e identificando ali algumas características que podem demonstrar um processo obsessivo sobre o médium, e o médium estudando previamente para que não caia num processo obsessivo, que é absolutamente possível, claro que é natural, não sei, vai depender de cada um, do seu grau de vigilância, do seu grau de instrução e estudo. Nós vamos ver algumas características aqui bem interessantes, bem como já estava lá, os últimos 3 vídeos, no texto dos médiuns, já dando ali alguns sinais de coisas importantes
que o médium tem que observar para que não caia em processos obsessivos, né? Vamos estudar eles um pouquinho melhor aqui dentro desse texto de Kardec, né? E, ademais, a obsessão, e agora ele vai dissecar ainda mais detalhadamente os processos, diferentes processos obsessivos, que, olha, eu tenho certeza que se você que está assistindo esse vídeo agora já é espírita há algum tempo, ou conhece alguém dentro do espiritismo, ou está interessado pelo assunto, ao lermos essas características aqui, é bem possível que cada um de nós identifique dentro da história recente, próxima, processos semelhantes a esse. Porque são divulgados pela imprensa, quando com o médium, infelizmente, cai nesse tipo de coisa. Por quê? Porque dentro de uma casa espírita isso provoca desequilíbrio, isso faz perder a credibilidade do trabalho mediúnico por consequência da casa espírita. O médium, claro e naturalmente, também acaba perdendo crédito, cai em descrédito por causa disso. Então, vamos continuar com Kardec aqui no item 71, iniciando mais especificamente essas questões da obsessão. A obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, entre parênteses aqui, lá no primeiro, que é a obsessão simples, o médium tem perfeitamente consciência de não obter coisa alguma boa. Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar e do qual deseja desembaraçar-se. Este caso não oferece gravidade alguma. É o simples incômodo do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser ouvido, acaba por se retirar. Vou fazer uma pausa aqui, porque ao contrário dos textos que eu venho lendo até agora, eu leio o item inteiro e depois comento tudo de uma vez. Mas como aqui, nesse mesmo item, ele vai separar cada tipo de obsessão, então eu vou ousar aqui comentar rapidamente, brevemente, cada uma delas, ainda dentro do item, tá bom? Então, falando agora sobre a obsessão simples, Kardec fala que é uma obsessão sem maiores danos, sem maiores problemas, porque ela é percebida pelo médium como o médium está vendo que vem até ele um espírito que não é bacana, que não é legal e que tenta atrapalhar o trabalho mediúnico. E olha que receita bacana que Kardec dá para o fim desse processo obsessivo. Hoje nós falaríamos em tratamento fluidoterápico, né? Um tratamento específico para a desobsessão. Kardec fala o seguinte para o médium: para de trabalhar. Olha que interessante. Se é o médium da escrita, que é o exemplo que ele cita, então que o médium pare de escrever por um momento. Porque como o objetivo desse espírito é apenas atrapalhá-lo, o que esse espírito vai fazer? Ah, esse cara parou de trabalhar, então eu vou lá atrapalhar o outro. Olha que interessante, simples a receita que Kardec dá aqui. Um caso de obsessão simples. Um espírito qualquer se aproxima do médium, tenta atrapalhá-lo no trabalho. O que o médium percebe, nota, e a receita que Kardec dá é: para de trabalhar um tempo, esse espírito, perdendo a motivação dele, principal, que é atrapalhar o médium, já que o médium parou de trabalhar, ele perde essa motivação e para de obsediar. Simples, bacana, rápido e eficiente. Vamos continuar aqui, então, no mesmo item. Agora nós vamos para o caso da fascinação obsessional. Então, iniciando um novo parágrafo, ainda dentro do item 71, tá bom? Palavras de Kardec agora. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo deste gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a acreditar
não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo considerar mal todo o conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos, a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra os outros médiuns, cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo conduzido a dar passos mais ridículos e comprometedores. Então vamos lá. Segundo parágrafo, esse também encerra o item 71. Aí Kardec começa a falar de um processo obsessivo muito mais sério, que é a fascinação. E aí, muitos de nós identificaremos casos próximos ou semelhantes, porque conhecemos, porque testemunhamos, ou porque estamos testemunhando no presente momento, quando um médium que inicia o seu trabalho com carinho, com amor, com dedicação, que no princípio pode estar gozando das melhores intenções, de boa vontade, dentro de um espírito de caridade, passa a ser obsediado por um espírito que convence o médium de que ele é mais do que ele é de verdade. E esse processo se dá muito facilmente quando, aí quem vai dar a opinião sou eu, quando o médium é vaidoso. Esse médium vaidoso, ele vai encontrar um espírito, ou melhor, o espírito identificará a vaidade nesse médium, o orgulho nesse médium, e aí fala assim, opa, tem um campo legal aí para trabalhar. E vai começar a estimulá-lo, a instigá-lo. Fala, olha, médium bom aqui nesse grupo é só você. As suas mensagens são mais sublimes do que as dos outros médiuns, né? Só o que você escreve é bacana, só o que você escreve é verdadeiro. O que os outros estão escrevendo é muito menos importante do que o seu, porque o seu mentor é melhor que o mentor deles, porque os espíritos que te acompanham, médium, são espíritos muito mais elevados do que os dos outros. Pura ilusão, né? Esse médium, ele fica completamente iludido, mas ele passa a acreditar. Ao contrário da obsessão simples, onde ele percebe o obsessor e repele o obsessor, aqui não. Aqui ele meio que se entrega nisso. Ele começa mesmo a ficar vaidoso, ficar cheio de si. Ele é totalmente iludido por esse espírito a acreditar que ele é mais que os outros. Então, só por mim virá boas mensagens, pelos outros não. E ai daquele, ele escreve aqui no final do parágrafo, ai daquele que criticar o trabalho meu, né? Eu, médium importante, completamente fascinado, ai de quem criticar o meu trabalho, porque daí mesmo é que eu vou me afastar desse grupo. Se essa reunião espírita aqui não está considerando o meu trabalho como melhor que o dos outros, como primordial, os meus conselhos devem dirigir esse grupo mediúnico, então eu me retiro dele. Situações comprometedoras, ridículas, né? Como diz Kardec, esse médium passa a fazer um papel de ridículo. É um caso, eu não vou dizer que é corriqueiro, mas pode acontecer. Eu particularmente tenho a minha opinião de que acontece no presente momento com algumas pessoas, né? Inclusive de uma certa relevância. Por quê? Porque passam mesmo a acreditar. E pior, e aí eu acho que é muito triste, o seguidor, ou aquele que só admira o espiritismo, aquele leitor, a pessoa que gosta de assistir às palestras, ao ver um médium desse, às vezes passa a acreditar que de fato aquele cara seja especial. Então, olha, os livros dele trazem mensagens assim que os outros espíritos não trazem. Então o mentor desse cara é bom, esse cara aí é melhor do que o médium A, do que o escritor B. Então, para quem segue a doutrina sem estudo, sem o amparo de uma base sólida de conhecimento, de instrução,
ele pode acreditar também num médium que está fascinado. E aí, infelizmente, além de dar vazão para essa vaidade, para esse orgulho de um médium fascinado, ele também passa a ser enganado pelas informações que advêm desse espírito obsessor, né? Então, é uma coisa importantíssima para todos os médiuns se lembrarem de que são instrumentos e ferramentas divinas na Terra, nos colocarmos no nosso lugar com a maior humildade possível, entendendo que somos meras formiguinhas, meros colaboradores, que não somos maiores nem melhores do que ninguém. Dentro de um grupo mediúnico com 10 médiuns, os 10 médiuns têm o mesmo valor. Ainda que um não manifeste muitas faculdades, o outro manifeste um pouco menos, que o outro seja apenas um médium de sustentação, todos têm o mesmo valor, ninguém é melhor do que ninguém, nem o dirigente do trabalho é melhor do que os outros, nada. Nada. Senão nós seremos instrumentos fáceis, nós médiuns, né? Seremos instrumentos fáceis de espíritos obsessores como esse que Kardec acabou de ensinar. E correremos esse risco, sim, claro, de cairmos no ridículo, né? De nos colocarmos em situações comprometedoras, porque demos vazão a esse tipo de influenciação. Certo? Vamos seguir aqui com o item 72. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons espíritos nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. Muito bem. Parágrafo curtinho, hein? 72 foi só esse parágrafo e foi um parágrafo curto, mas muito bacana. Por quê? Ele fala uma coisa tão básica, gente, mas que a gente não presta atenção, né? Porque nós tendemos a achar que os espíritos que nos guiam ou nos auxiliam nos trabalhos são melhores do que nós, nos orientam. Então, por nos orientar no trabalho, por nos influenciar no trabalho, por nos guiarem dentro de um trabalho, nós temos a tendência de achar que eles são mais evoluídos do que nós. E olha o que ele está falando aqui. Os maus espíritos, que também podem nos influenciar, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles querem impor as suas decisões, eles querem mandar e querem ser obedecidos. E aí, Kardec até fala, isso deixa no grupo mediúnico, deixa no médium uma sensação de desconforto. O trabalho é pesado, o trabalho é chato, é pesaroso, ele chama de agitação febril, né? Causa desconforto mesmo. Não é um trabalho legal. Se parece que é um ser subjugado por outro, como se fosse um emprego onde você tivesse um chefe carrasco, sabe? É a mesma coisa. Vem esse espírito e fala, não, é assim, não é assado. Façam assim, só assim é certo, etc. e tal. Ele alerta que isso é característica de maus espíritos. Ao contrário, do outro lado, os bons espíritos nos aconselham. O melhor caminho é esse. Respeitam o nosso livre-arbítrio de optar por fazer ou não. E se não fazemos, não dando ouvidos aos seus bons conselhos, o que eles fazem? Ajam de acordo com a sua consciência, só que eles vão se afastar. Se estamos aqui com a melhor intenção, espíritos, né? Estamos aqui, um grupo de espíritos, nesse grupo mediúnico, cercado das melhores intenções, dando bons conselhos, dando um bom direcionamento ao trabalho e à mediunidade de cada um. Mas vocês preferem não nos ouvir e dar ouvido para esses outros aí que estão, né,
atazanando vocês que não são tão legais assim, não tem problema nenhum. Nós nos afastaremos e vão embora, respeitando o nosso livre-arbítrio. Simples assim, eles respeitarão o nosso livre-arbítrio. Vamos lá para o próximo e último item. E lógico, né? Esses espíritos bons nos deixam, ao contrário dos outros, uma boa sensação, uma sensação legal. O trabalho corre mais leve, mais fluido. Nós saímos mais leves de um trabalho dessa forma. Item 73, o último desse vídeo de hoje, hein? A subjugação obsessional, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie e que pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. Ela se limita, muitas vezes, a simples impressões desagradáveis, porém, muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado, às vezes, compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica com que erradamente o confundem, pois na possessão não há lesão orgânica alguma. Sendo diversa a causa, outros devem ser também os meios de curá-la. A aplicação de processo ordinário das duchas e tratamentos corporais poderá muitas vezes determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura onde só havia uma causa moral. Olha só, esse é o último item dos processos obsessivos que Kardec traz. E aqui ele está falando claramente da possessão. Ele começa com outro termo, vou até buscar novamente aqui para a gente, né? A subjugação obsessional. Gente, é tipo poltergeist mesmo, sabe? Chega ao ponto de dominar completamente o corpo do médium, o corpo da pessoa. Ele perde completamente o controle sobre si. E aí vai disso mesmo, de contorcer, de movimentações bruscas, de um palavreado. Ele neutraliza o livre-arbítrio do médium. Ele domina completamente isso. Domina. Então, todas essas situações, vou até rememorar aqui, ó. Ele fala de novo, hein? Provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado às vezes, ele até compreende, mas ele não consegue se abster, ele não consegue se livrar daquilo. E aí, no final, Kardec faz uma observação importante, porque aos olhos de quem está assistindo um quadro desse, pode parecer que aquela pessoa ficou louca, loucura. E aí Kardec alerta, esse quadro é diferente de uma loucura patológica. A loucura patológica tem origem no organismo da pessoa. A origem de uma subjugação, de uma possessão, não é no organismo, é espiritual. Então, tendo causas diferentes, exigem-se tratamentos diferentes. E é interessante que ele cita os tratamentos, né? Como é que chama aqui? Os tratamentos que se usavam com os loucos da época, né? Então ele falava, o uso ordinário das duchas e tratamentos corporais poderá provocar o aparecimento de uma loucura. Então, se você pegar um caso desse, de uma pessoa que não é louca, dentro de uma loucura patológica, mas é apenas um médium subjugado, um médium que está passando por um processo de possessão, e tratá-la com os métodos que à época se usavam contra a loucura, ele falou, talvez até se provoque a loucura patológica. Então, é cada um no seu quadrado. Um caso de obsessão que tem origem moral deve assim ser tratado. Uma possessão que tem origem moral deve assim ser tratada. Seja lá qual for o meio que se for utilizar dentro de um tratamento de desobsessão, até que a causa moral seja resolvida. Ou seja, afasta-se aquele espírito e restabelece-se aqui totalmente o domínio
assistido do seu corpo, do seu comando, no seu livre-arbítrio. Resolveu o problema, não é um louco que foi curado, é um processo obsessivo que foi solucionado, que foi colocado a termo. Então, é importante, Kardec chama a atenção, porque aos olhos de quem está olhando aquilo, é muito fácil confundir uma possessão física com um processo de loucura. Você vai achar as semelhanças das consequências são muito próximas. Então, é possível se confundir. Por isso que é importante conhecer. Por isso que é importante aprender. Por isso que é importante estudar. Estudar. E assim, com o fim desse parágrafo, com o fim desse item, é que nós paramos o vídeo de hoje e daremos essa continuidade a esse assunto no próximo vídeo, que também encerrará esse tema. Qual era a novidade que eu queria contar? Na próxima semana, nós estamos colocando esse vídeo aqui no ar num domingo, aqui no comecinho de agosto. Eu vou deixar aqui embaixo no link, além do Kardecpedia, que eu sempre deixo, para que você possa ler o livro e ler as obras de Kardec num site bom, sério, respeitável. Eu vou também deixar o link de um canal no YouTube, outro canal, o canal do Centro Espírita Mansão da Esperança. É a casa onde eu trabalho, onde a minha esposa trabalha, onde minha filha frequenta há quase 10 anos. E na próxima sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, a partir das 8 horas da noite, nós começaremos lá um grupo de pessoas, vários colaboradores, começaremos lá um estudo semanal do livro o livro dos Espíritos. Olha que legal. Já dá outro nome aqui de outra obra. Nós vamos começar lá a leitura desse livro, o estudo desse livro, a base. Olha, vou até pegar com uma caixinha. Base de sustentação para a obra toda dessa doutrina dos Espíritos, nós vamos estudar a partir da próxima sexta-feira. Serão lives, os vídeos serão ao vivo. Então, clica aqui no link, entra lá no canal, já faz sua inscrição, já clica lá no sininho para você começar a receber as notificações quando os vídeos forem ao ar. Tá legal? É um trabalho feito com amor, com carinho, com dedicação. É a primeira vez que essa casa vai fazer um trabalho desse, inspirado por outros tantos trabalhos, bons trabalhos que existem já no YouTube, na internet em geral. Então, nós, inclusive, convidamos algumas dessas pessoas já mais experientes para darem a sua contribuição. E, claro, o corpo de facilitadores, o corpo de palestrantes que a casa tem e outras casas filhotes a nossa também tem, que também darão a sua colaboração para esse estudo com muito amor, com muito carinho, no sentido de democratizar o acesso ao Espiritismo, para que todos conheçam numa fonte segura a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que esclarece, que consola, que ilumina o mundo. Certo? Gratidão a você que me assistiu até agora, gratidão aos canais que permitem a divulgação desse trabalho, o Centro Espírita Amigos do Bem, do meu amigo Alexandre e da Ana, aos grupos no Facebook que permitem que eu compartilhe lá esse vídeo para que e comenta aqui, são tão carinhosos comigo, muito além do meu merecimento, mas não me deixam sozinho, né? Vocês fazem seus comentários lá, aquece meu coraçãozinho, e eu gosto muito disso, tá bom? Mostra que estamos juntos, caminhando num processo de instrução fundamental. Tá legal? Beijo no coração, falei demais hoje, fiquemos todos com Deus e até a próxima semana, se